Abra sua Bíblia, por favor, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, lá no livro de Tito, abre de trás para frente, de Apocalipse voltando, você vai ter mais facilidade para encontrar. Está logo depois da segunda epístola de Timóteo. É a mensagem que Deus preparou para esse culto de hoje, domingo, e vai falar muito ao nosso coração, porque vai trazer como o ensinamento de como o crente, o servo de Deus, ele deve agir. Como que o servo de Deus ele deve proceder. E o interessante desta mensagem é que vai abordar todas as faixas etárias. Quando Paulo ele escreveu esta carta a Tito, Tito era um jovem pastor, pelo que tudo indica, Tito tinha por volta de 20 e poucos anos de idade, um jovem pastor, já responsável por dirigir uma igreja, dirigir um povo, uma congregação. Então Paulo, ele vai instruir a Tito como que Tito deveria orientar cada membro da igreja. Se fosse homem e fosse idoso, Tito iria orientar de uma forma. Se fosse homem e fosse mais jovem, Tito iria orientar de outra forma. Se fosse mulher, a mesma coisa. Idosa iria orientar de uma maneira, mais jovem de outra maneira. Todos seriam orientados. E ali, Paulo instruía de forma bem clara como que o verdadeiro crente deve agir. E nós trouxemos hoje essa palavra para o culto, porque tem tudo a ver com a nossa vida. Nós somos a igreja de hoje, os crentes de hoje. Nós somos aqueles que devem dar bom testemunho diante dos homens. Nos dias de hoje, nós fomos chamados para sermos a luz do mundo, o sal da terra. Então esta mensagem é bem profunda. Tito, capítulo de número 2. O título da mensagem é Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Olha o que Paulo diz a Tito, né? Olha o que Paulo diz a Tito. Começa assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo começa dizendo assim para Tito: você, Tito, não invente nada aí na igreja e não seja omisso, não seja covarde, com medo de ensinar a sã doutrina, a doutrina sagrada, verdadeira, pura, imaculada, com medo de perder membros da igreja, pessoas, você
você talvez vá querer deixar de ensinar. Não, não omita, não esconda a verdade, exorte, ensine, porque é isso que agrada a Deus. Então Paulo já começa logo dando ali um choque em Tito, porque Tito era um jovem pastor, e talvez, como hoje, talvez Tito não tivesse maturidade o suficiente para entender que a palavra de Deus, ela deve ser ensinada do jeito que ela é, e não com o propósito de agradar as pessoas. Tem mensagem da Bíblia que nós vamos ouvir e vai ser como doce para o nosso paladar, vai ser agradável. Mas tem mensagem na Bíblia que nós vamos ouvir e vai ser como fel na nossa língua, vai ser amargo, vai ser terrível. Mas tanto aquela que é doce, quanto aquela mensagem que é amarga, elas têm o mesmo propósito: trazer salvação para a nossa alma e abençoar a nossa vida. Tem o mesmo propósito: salvação para a nossa alma e bênção para a nossa vida. Então, que você esteja com o coração aberto nessa noite para receber a direção de Deus, a instrução de Deus. No versículo de número 2, começa a instrução. Quanto aos homens idosos, aos crentes idosos, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Esses homens idosos aqui não é só em relação à idade não, tá? Nós podemos entender aqui tanto aquele que é idoso por ter mais tempo de vida, como aquele que é idoso no sentido de tempo que conhece a palavra de Deus. Vou dar um exemplo por mim. Talvez eu seja um idoso perto de você em relação ao tempo que eu venho aprendendo a palavra de Deus. Eu venho aprendendo a palavra de Deus desde o ano de 1994. Então isso aí me traz uma bagagem de 26 anos. 26 anos aprendendo a palavra de Deus. Talvez você está aprendendo tem um mês, tem um ano. Então não tem como eu não dizer que você é um jovem, é uma criança perto de mim. Mas em contrapartida, talvez em relação à idade, o senhor seja mais idoso do que eu, tenha muito mais experiência de vida do que eu. Então esta mensagem é para mim e é para o senhor. É para aquele que tem uma idade avançada e é para aquele também que já tem tempo, que está ouvindo a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. E a instrução começa assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. O que é ser temperante? É ser equilibrado. Ser equilibrado, ser sóbrio, é estar sempre
consciente das suas atitudes, das suas palavras. Ser temperante é saber equilibrar as coisas, é saber mediar as coisas. É isso que é ser temperante. É passar segurança, confiança, equilíbrio. Tem muito homem crente por aí que demonstra total falta de equilíbrio, total descontrole. E esse descontrole, essa falta de equilíbrio, essa falta de temperança, faz com que ele dê maus exemplos às pessoas que estão à sua volta. E esses maus exemplos acabam afastando as pessoas do caminho de Deus. Tem crente por aí, homem crente, que é um poço de estupidez, de ignorância, de brutalidade. E tem gente que acha que isso é normal, que não tem problema. Está errado. Está escrito aqui que o dever do homem idoso, o homem crente, é ser temperante. Continuando, o homem crente idoso, também ele tem o dever de ser respeitável. Eu costumo dizer que respeito você não impõe, respeito você adquire. Você adquire. Tem pessoas que acham que pelo tempo que ela tem de igreja, homens idosos, pelo tempo que ela tem, que ela conhece a palavra de Deus, pelo cargo que ela ocupa, o título denominacional que ela tem, ela acha que isso vai impor respeito nas pessoas para com ela. E essa pessoa fica furiosa quando alguém não a respeita. E quantos até esbravejam: você tem que me respeitar, você tem que me ouvir. Não, meu amigo, respeito não se impõe, respeito se adquire, se conquista com a postura, com a maneira de colocar as palavras, com a sobriedade, sim, com as decisões certas, com o cuidado no linguajar. É assim que se adquire respeito. Então a Bíblia está dizendo que o homem crente, o homem idoso crente, seja por questão de idade ou por questão de tempo que conhece a palavra de Deus, ele tem o dever de ser respeitável, sensato. Ele não pode ser louco. Uma pessoa que não sabe o que está fazendo, ele tem que ser sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Sadio na fé significa firme naquela certeza de que ele está seguindo a Cristo Jesus, que Cristo Jesus é o Salvador, e ele permanecer com aquela convicção. Sadio no amor significa se importar com o próximo, se importar com todos aqueles
que estão à sua volta e sadio na constância é não desistir, não esmorecer, ser exemplo de perseverança. Então tudo isso é para o homem idoso. Se você se enquadra dentro dos parâmetros de um homem idoso, seja por idade, ou seja por tempo de conhecimento da palavra de Deus, então é fundamental que você coloque em prática na sua vida todas essas qualificações que o apóstolo Paulo instruiu a Tito que orientasse as pessoas na igreja. Medite nisso. Procure ver se você está sendo crente de verdade. Procure ver se você está realmente agradando a Deus ou se você está enganando a si mesmo. Porque tem muito falso crente. Pessoa que diz que é crente, acha que é crente, mas a postura dela, as atitudes dela demonstram que não existe nenhum tipo de comunhão com Deus, nenhum tipo de aliança com Deus, porque ela faz tudo o contrário do que era para fazer. Vamos agora às mulheres idosas, lembrando que idosas seriam aquelas mais idade e também seriam aquelas que têm tempo, que conhecem e que estão aprendendo a palavra de Deus. Versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Olha que profundo isso. Que sejam sérias em seu proceder. Todas as vezes que você vai ter alguma atitude, mulher, a senhora, que já é uma senhora de mais idade, ou você, mulher, que já tem um tempo que vem aprendendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está dizendo que para ser crente de verdade, a senhora deve ter seriedade no seu proceder, na sua maneira de tomar atitudes e decisões. As pessoas não podem olhar para a senhora e ver alguém que não tem seriedade nas suas atitudes, e ver alguém que fica brincando com tudo. Se isso acontecer, não vai existir o devido respeito que deveria existir para com a senhora, para com você, mulher. Então que a senhora seja séria no seu proceder, não caluniadora. O que é uma pessoa caluniadora? Uma mulher caluniadora. Traduz para mim aí num português fácil, simples. Traduziu? Pode falar. É isso mesmo que você pensou? É não ser fofoqueira. Não ser fofoqueira. Eu falei com as pessoas hoje que existem estudos científicos que comprovaram que a mulher normalmente fala mais do que o homem. A mulher normalmente fala mais do que o homem. E quanto mais o tempo vai passando, a idade vai chegando, a mulher vai falando mais ainda. Isso é a ciência que diz. Brigue com os cientistas. Nós estamos numa fase agora que todo mundo,
o governo, as autoridades, vamos ouvir a ciência? Então vamos ouvir a ciência. A ciência diz que a mulher fala mais do que o homem. E quando o tempo vai passando, ela vai ficando mais idosa. Então ela vai falando mais ainda. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E quando ela não tem nada para falar, muitas mulheres começam a fazer o quê? Principalmente as mais idosas. Começam a inventar, a fofocar. Conversinha. Conversinha. E o texto sagrado está dizendo para mim que a mulher crente de verdade, ela não vive de fofoquinha, de conversinha, fazendo calúnia da vida dos outros, fazendo fofoca das coisas dos outros. Não. Ela age de forma diferente. Ela é uma mulher séria. Ela é uma mulher que se preocupa com as suas atitudes, com as suas decisões, a fim de sempre estar honrando o nome do Senhor Deus. E aí Paulo continua ensinando a Tito sobre as mulheres mais idosas, como que Paulo deveria orientá-las. E ele diz assim: não escravizadas a muito vinho. Não escravizadas a muito vinho. Aí tem gente que está me ouvindo agora que gosta de dar uma calibrada de vez em quando, né? Encher o tanque, que fala, que beleza, então não pode tomar muito, mas pode tomar meia garrafa. Não, irmão, as coisas não funcionam assim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Naquela época de Paulo, de Tito, era um costume das mulheres mais idosas em relação à idade fazer o uso de um pouquinho de vinho, para tratar enfermidades no seu corpo e principalmente no seu estômago. Nós estamos falando de uma época que não tinha a tecnologia de hoje. Hoje você vai no médico, ele faz exames, faz como é que fala? Exames de não, mas não é ultrassonografia, não é? Exames do estômago, endoscopia, dentre outros exames, e ele descobre o problema, ele vai receitar um medicamento, a pessoa vai na farmácia, compra, toma o medicamento conforme o médico receitou e vai ficar curada, vai ficar bem. Mas naquela época, os próprios médicos receitavam, isso aqui era um remédio para o corpo, para o estômago daquelas pessoas que estavam doentes. Então, só que tinha um problema. As mulheres que começaram a ir para a igreja, se tornar crente, elas faziam da indicação do médico um motivo para encher a cara. É isso mesmo. Para se embebedar. Então Paulo, ele escreve para Tito e diz, e fala para essas mulheres idosas aí da igreja, que elas não podem ser escravizadas a muito vinho não. Se é para tomar um pouquinho que o médico receitou por causa de um problema de saúde, então que seja um pouquinho como remédio, e não um motivo para se embebedar. Porque uma pessoa quando fica bêbada, dominada pelo álcool, essa pessoa perde a sanidade, fala o que não deve, faz o que não deve, e envergonha o nome do Senhor.
envergonha o nome do Senhor. Agora você vai entender o porquê que Paulo deu a mesma orientação a Timóteo. Se você voltar na sua Bíblia aí umas 4 páginas, mais ou menos, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dar a mesma orientação para o bispo Timóteo. Tito era um pastor, Timóteo já era um bispo. Timóteo era alguém de mais idade do que Tito, claro, e que cuidava dos pastores. Ele tinha uma responsabilidade por vários pastores, uma região inteira de igrejas. E olha o que Paulo fala a Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Olha isso daqui. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Comprovou agora que a questão do uso de um pouco de vinho naquela época era um tratamento médico? Está claro isso para você? Pois é, hoje não. Hoje você não precisa nem de um pouco de vinho mais, porque hoje você pode procurar um médico e o médico vai te receitar um medicamento e você vai cuidar daquele problema. Ô bispo Paulo, mas é proibido? Aonde está escrito na Bíblia que é proibido beber vinho? Em lugar nenhum está escrito que é proibido beber vinho. E eu não estou dizendo para você que é proibido. Eu estou dizendo para você que um pouquinho de álcool que entra no seu sangue, no meu sangue, vai mexer com a nossa consciência. E quando mexe com a nossa consciência, nós não vamos estar equilibrados, sóbrios, para podermos fazer aquilo que é certo. E nós vamos acabar tendo atitudes, falando coisas, fazendo coisas que vão desagradar a Deus. E se nós desagradamos a Deus e pecamos e erramos, então nós estamos nos afastando do céu, nos afastando da salvação e estamos nos aproximando da morte eterna. Aí a escolha é sua. Por isso que a Bíblia ensina que nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir. E voltando lá em Tito capítulo 2, versículo 3, o que aquelas mulheres romanas, gregas, faziam na época? Enchiam o tanque, entornavam mesmo, bebiam com força. Como diz na minha terra, quase que comia com farinha, porque lá não tinha farinha, né? Eu acho que não, a mandioca é um negócio natural pro lado de cá. Quase que comia com farinha, se embebedavam. Imagina, um monte de senhora idosa bêbada, que coisa que era, hein? Cantando, gritando, a loucura. Imagina as mulheres da igreja, crente. Imagina as crentes da igreja, enchendo a cara e depois dando show na vizinhança. Meu Deus do céu. Então Paulo, preocupado com aquilo, escreveu para Tito: Tito, você é um jovem pastor, mas não tenha medo não. Puxa a orelha dessas senhoras idosas aí. Fala para elas que elas não devem ser escravizadas a muito vinho. Que elas sejam mestras do bem. Olha, mestras do bem. Que elas sejam exemplo, ensinadoras do bem, das coisas certas, a fim de instruírem
as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja a importância da pessoa idosa, seja homem ou seja mulher. E como eu disse, idosa no sentido de idade ou então no sentido de conhecimento da palavra de Deus. Olha a importância. Essa pessoa se torna referência para os mais jovens. Essa pessoa passa a ter uma responsabilidade de instruir as pessoas mais jovens, de orientar as pessoas mais jovens, como os mais jovens devem agir. Então, se o idoso age errado, a orientação que ele vai passar para o mais jovem é a orientação errada. E isso vai causar muito sofrimento e muita dor na vida daquelas pessoas mais jovens, inexperientes. Agora vem para a juventude, hein? A juventude aí que achou que ia escapar, a rapaziada, as moças. Versículo 6: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha a instrução de Paulo, claro, vinda de Deus com certeza, para Tito orientar a igreja, a juventude da igreja, os jovens crentes ou os crentes jovens, que em todas as coisas os jovens fossem criteriosos. Vou fazer alguma coisa, primeiro pensar, devo fazer ou não devo fazer? Isso vai agradar a Deus ou isso não vai agradar a Deus? Vou falar algo, devo falar ou não devo falar? Isso procede de Deus ou não? Vou tomar uma decisão assim, devo tomá-la ou não? Será que Deus vai ficar feliz ou triste com essa minha decisão? Eu vou ser amigo de fulano, devo ser amigo dele ou não? Será que essa amizade vai agradar a Deus ou vai deixar de agradar a Deus? Então aos jovens aí, a instrução é: em todas as coisas sejam criteriosos. Agora vai vir a instrução para Tito, para o pastor. O pastor ou todos aqueles que exercem alguma função na obra de Deus, seja o pastor, seja o obreiro, seja o diácono, seja o presbítero, seja o bispo, seja o apóstolo, seja o padre, seja o papa, seja quem for. Olha o que diz aqui: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, a instrução para aquele que exerce alguma função na obra de Deus é que ele deve ser padrão. Esta pessoa deve ser padrão de boas obras. Dá exemplo. Tem que ser o modelo. O modelo, a referência. E continua assim: no ensino, mostra integridade. Olha Paulo falando para Tito: toda vez que você for ensinar a palavra de Deus para alguém, não misture a palavra de Deus com nada. Mostre integridade. Mostre que você não contaminou a palavra de Deus com doutrinas de homens, com mentiras. Não, que a palavra de Deus seja entregue de forma
pura e limpa para as pessoas, de forma verdadeira. Então, no ensino mostra integridade. Também mostra o quê? Reverência à palavra de Deus. Crer que aquilo que está nas Sagradas Escrituras vem de Deus, e se vem de Deus, merece todo respeito. É ensinar e viver. É falar, mas também é praticar, com temor e tremor, a santa palavra de Deus. Continuando, versículo de número 8. O que mais que aquele que ministra, que exerce alguma função na obra de Deus deve ter de diferente? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Então, o servo de Deus tem que trazer uma linguagem sadia e irrepreensível. O que é que tem saído da boca do servo de Deus? O que é? Que tipo de linguagem? É uma linguagem chula? É isso que tem saído? Uma linguagem cheia de gírias, cheia de palavras torpes, cheia de palavrões? É isso que tem saído da boca daquele que diz que é instrumento de Deus, que é crente, que é obreiro, que é pastor, que é diácono, que é presbítero? A instrução ali que foi dada para a igreja, para Tito ministrar na igreja, é que o que sai, a linguagem, a maneira de se expressar do servo de Deus tem que ser irrepreensível, porque assim o adversário não vai ter espaço para condenar, para falar mal, não vai ter nenhum tipo de indignidade para o adversário acusar aquela pessoa. Será que a sua linguagem tem sido irrepreensível? Ou será que o adversário tem tido indignidade em você para te condenar, para te acusar? É por isso que eu sempre digo, às vezes é muito melhor ficar calado o tempo todo do que abrir a boca para falar o que não presta, para falar aquilo que não agrada, não procede de Deus. Quanta gente está enganando a si mesmo, dizendo por aí que é crente, mas na verdade de crente ela só tem o nome, o título, porque a procedência dela não tem nada a ver com o verdadeiro servo de Deus. Agora vem o versículo de número 9, estamos quase finalizando. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Aqui esse servo e esse Senhor, o Senhor está com letra minúscula aí na sua Bíblia. Então não está se referindo a Deus, está se referindo ao Senhor aqui na terra. Esse Senhor poderia ser o seu patrão, você que trabalha para alguém. Esse Senhor poderia ser aí a pessoa, a autoridade maior aí da sua igreja, o pastor superior, o pastor presidente, enfim, o chefe dos obreiros. Esse Senhor é aquela autoridade que está acima de você. Então, aqui também instrui como que você e eu, se somos crentes de verdade,
de verdade, devemos proceder. Está dizendo que nós temos que ser obedientes ao nosso Senhor, Senhor aqui na terra, viu? Autoridade sobre nós, obedientes ao nosso Senhor, dando-lhe motivo de satisfação no nosso local de trabalho. Nós temos que dar satisfação para o nosso Senhor, alegria para o nosso Senhor, para o nosso superior, para o nosso patrão, para o nosso chefe. Ah, Bispo Paulo, mas eu não gosto dele, então sai de lá. Sai de lá. Por que você continua num lugar onde você, que deveria dar exemplo de obediência, porque você é crente, você diz que é crente, o seu patrão sabe que você é crente, você fica dando mau exemplo, tendo atitude de desobediência, dando para o seu patrão desgosto, insatisfação. Nós chegamos num ponto hoje, num nível, que tem empresa que para contratar primeiro faz uma entrevista. E nessa entrevista, um dos pontos que são abordados é qual a religião que a pessoa professa. E quando a pessoa diz que é crente, ali mesmo ela já é eliminada do processo seletivo. Aí tem gente que sai de lá falando: esse povo aqui está discriminando os crentes, é o demônio que está nessa empresa, é o diabo. Não é o diabo não, irmão. Não é o diabo não é o demônio não, está tendo discriminação nenhuma. É porque aquele patrão, aquela empresa, já teve tanta decepção com falsos crentes, com pessoas que diziam que eram crentes, mas só traziam insatisfação, desobediência, tristeza para aquela empresa, para aquele patrão, que ele colocou como regra: crente não trabalha aqui mais. Ele entende que tudo é igual, por causa do mau exemplo, por causa das atitudes contrárias, desobedientes. E tem mais aqui, ó. Está escrito aqui, ó, que o servo não seja respondão ao seu senhor. Tem pessoa por aí que diz que é crente, toda vez que o senhor dela, a autoridade, vai falar com ela, ela responde, retruca, bate boca. E ainda diz: não leva o desaforo para casa mesmo não. Tem pastor que fala isso com o superior. Tem obreiro que fala isso com o superior, com a autoridade superior. Que tipo de crente? Que crente? Essa pessoa não é crente não. Eu ia falar que tipo de crente essa pessoa é. Não existe esse tipo de crente. Essa pessoa não é crente. Fica batendo boca com o patrão no trabalho. Ah, Bispo Paulo, mas o senhor não está lá, não sabe como é que aquele homem é chato, é insuportável. Sai de lá. Sai de lá. É melhor você sair de lá e continuar sendo um crente de verdade, ou ser um crente de verdade, porque não bateu boca, não respondeu, não foi desobediente, do que você continuar desobedecendo, causando insatisfação e sendo um respondão. Sendo um respondão. E tem mais, hein? Olha que pesado aqui agora, ó. Versículo de número 10. Não furtem. O servo não deve furtar o seu senhor. Aí tem gente que fala: graças a Deus, pelo menos nisso daí eu estou sendo crente. Eu nunca peguei uma caneta do meu local de trabalho. Que bom, hein? Que bacana. Glória a Deus. Mas você fica usando o celular na hora do serviço? Seu WhatsApp? Dando uma olhadinha naquelas mensagens? Você faz isso? Pois é.
Mas o tempo que você está no seu local de trabalho, o seu patrão está te pagando por ele. Cada minuto que você está lá. Então, se você não está pedindo para o patrão descontar o tempo que você fica no celular, no WhatsApp, claro, exceto o WhatsApp da empresa, é outra história. Outra história. Estou falando seu pessoal, Facebook, Instagram, Twitter. Que mais? Site de fofoca. O tempo que você fica aí usando o seu celular, você está dizendo para o seu patrão no final do mês, na hora de pagar o seu salário, para descontar todos aqueles minutos que você estava naquele celular? Está pedindo isso para ele? Não? Então você está furtando. Você está furtando o seu patrão, o seu Senhor. Você está roubando ele. Roubando. É o que a Bíblia está dizendo. Então, se você é crente de verdade, não furte. Eu dei apenas um exemplo, poderia dar muitos outros exemplos, muitos outros, mas só para você entender. Para finalizar, diz assim sobre o servo e o Senhor: pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então a Bíblia está ensinando que o verdadeiro crente é aquele que dá prova de fidelidade em todas as coisas. Hoje Deus está instruindo todas as classes de crentes, homens idosos, mulheres idosas, jovens no geral, servos, como devem agir com seus senhores. Agora cabe a cada um de nós se tornar crente de verdade, porque só o verdadeiro crente verá a Deus. Só o verdadeiro crente vai entrar no reino dos céus. O crente de verdade. O falso crente, ele não vai para o céu não. O falso crente não vai ver Deus. Medite nesta palavra. Tome uma posição na sua vida. Entregue seus caminhos para Jesus de verdade. E vamos fazer a diferença nessa terra. Vamos ser luz no mundo. Vamos ser o sal desta terra. Só depende de nós.